via de transmissão ou meio de transmissão. Você sabe o que é isso? Olá, tudo bom? Eu sou Letícia Ruiz e você está no Pílulas Veterinárias. Você está chegando agora nesse vídeo? Volta lá no canal porque você está no meio de uma série. Assiste os vídeos anteriores para você entender direitinho do que a gente está conversando. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre via de transmissão ou meio de transmissão. Você sabe o que é isso? Lá na cadeia epidemiológica, a via de transmissão está bem no meio do caminho. É o ambiente ou algum elemento do ambiente pelo qual o agente patogênico vai precisar passar ou vai ter que usar para poder sair lá do hospedeiro, que é a fonte de infecção, e chegar no suscetível. É um caminho crítico, porque se esse caminho facilitar a presença do agente patogênico ali, esse agente vai conseguir ter mais sucesso na sua próxima infecção. Então já fica meio óbvio que se a gente interferir na via de transmissão, provavelmente a gente consegue quebrar com muito sucesso essa cadeia epidemiológica. A gente vai ter dois grandes grupos de vias de transmissão. A gente tem as vias de transmissão direta, e a gente não tem a participação do ambiente nesse caso, que é quando você tem contato direto do hospedeiro fonte de infecção com o hospedeiro suscetível. Então você vai ter toque de pele, de mucosa, troca de fluidos entre esses dois indivíduos para que ocorra a transmissão. Então, a gente está falando, por exemplo, de quando um animal lambe o outro, quando morde, quando arranha, quando amamenta, momento do parto. Então, a gente tem esses momentos que tem muita troca de fluidos, de secreções e excreções, eventualmente, que são as vias de eliminação, que é o vídeo anterior. E quando ocorrem essas trocas, esse contato direto, você acaba tendo a transmissão direta do agente. Isso também é chamado de contágio, tá? Então é sinônimo, contágio e transmissão direta. Agora, quando a gente não tem o contato desses indivíduos, quando eles estão longe, às vezes um até foi embora e ficou só esse aqui nesse ambiente que tem uma contaminação que veio ali a partir das vias de eliminação da fonte de infecção, já nem está mais naquele ambiente. Aí a gente está falando da via de transmissão indireta, onde você tem realmente a ajuda do meio ambiente para fazer essa transmissão. Aí você fala, então, Letícia, na transmissão direta o ambiente não conta? Conta, porque ele é o ambiente onde os dois animais estão juntos e acabam tendo o contato. Então, o contato direto, ele vai acontecer no meio ambiente onde esses animais habitam e conseguem se chegar. Agora, na via indireta, a gente vai precisar essencialmente do ambiente fazendo essa passagem do agente etiológico para o suscetível. Esse intermediário, normalmente, ele é inanimado. Ou seja, é um elemento ambiental mesmo. É o ar, é o solo, a água, o alimento, uma bota que está contaminada, o pneu de um carro, a agulha e seringa, o bisturi, a sua luva. Ah, mas a luva está em mim que eu sou vivo. Sim, mas é a luva que está contaminada e você vai tocar no animal e levar a contaminação. A bota está no seu pé, você é vivo, mas a bota é inanimada, é o fômite que está carreando esse agente. Então, na maior parte das vezes, são esses elementos inanimados do ambiente. Poeira, aerossóis, você vai colocando aí nessa lista tudo que você conseguir lembrar que existe no planeta Terra, que é inanimado e que pode carrear esses agentes. Mas a gente também tem alguns indivíduos animados, mas invertebrados, que vão ser os vetores de doença. E a gente tem os vetores mecânicos e os vetores biológicos. O vetor mecânico é aquele que vai carrear só, por exemplo, uma formiga, ela passa andando ali em alguma coisa contaminada e leva essa contaminação para o alimento, por exemplo. Uma mosca pousou ali, voou por não sei quantos quilômetros, 5 quilômetros de repente, e carreou esse agente na superfície dela. Uma barata. Então a gente está falando desses carreadores, é o vetor mecânico. Quando a gente fala de vetor biológico, então a gente tem uma interação maior do agente patogênico com esse invertebrado, e aí a gente vai colocar nesse grupo dos invertebrados alguns insetos, alguns ácaros, por exemplo, pulga, carrapato, piolho, ito, algumas moscas que são sugadoras de sangue, e aí a gente tem esse grupo de insetos e ácaros que podem fazer parte do ciclo biológico daquele agente. O agente vai se multiplicar dentro desse vetor. Então, é um vetor biológico que vai transmitir esse agente de uma forma um pouco mais ativa. Vai ser só carregando ele para cima e para baixo. E aí, às vezes, o pessoal acaba confundindo esses conceitos, né? Quando a gente está falando do meio ambiente como sendo fonte de infecção. O meio ambiente, ele não é fonte de infecção. Ele vai ser via de transmissão. O meio ambiente, ele foi contaminado por uma fonte de infecção
que é um hospedeiro vertebrado, que eliminou pela via de eliminação o agente e acabou contaminando o ambiente, tá? Então, lembrar desse conceito: fonte de infecção, animal vertebrado, via de transmissão ou meio de transmissão é algum elemento que está no ambiente, normalmente inanimado, às vezes animado, como, por exemplo, os vetores, que são invertebrados, tá? E a maior parte das doenças, elas vão acontecer quando você tem uma facilitação dessa via de transmissão. Se você tem pouca facilitação da via de transmissão, vai acontecer um caso ali, um caso aqui, a coisa não se espalha com muita facilidade. Agora, quando você tem uma via de transmissão que facilita isso, que está ajudando o agente etiológico, você tem um solo muito contaminado, você tem muito vetor, você tem uma contaminação da água daquela região, está facilitando o acesso do agente etiológico aos suscetíveis. Aí você vai começar a enxergar surtos de doença. Quando você está procurando um surto de doença, não adianta só você procurar quem é a fonte de infecção. Você precisa, claro, para poder tratar esses animais, mas você tem que entender como que ela está sendo transmitida para você intervir rapidamente nessa via de transmissão. Então, muitas ações de profilaxia vão ter esse alvo nessas vias de transmissões. Então, você tem que ficar muito atento às possibilidades. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre porta de entrada, que afinal o micro-organismo já se multiplicou lá na fonte de infecção, já saiu pela via de eliminação, já contaminou o meio ambiente ou algum elemento vivo que está ali, e está chegando agora para entrar no suscetível, usando o quê? A porta de entrada. Esse é o próximo vídeo. Se inscreve lá no canal para você continuar acompanhando, para você não perder nenhum vídeo dessa série, e espero vocês lá. Até mais!